Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui no advento do Natal e por isso nós estamos aproveitando para estudar um pouquinho mais sobre a história do nascimento de Jesus. E vamos fazer isso hoje a partir do livro de Lucas, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 26 e 27, que diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E o que é que nós vamos aprender neste nosso papo de hoje? É exatamente sobre a virgindade de Maria. A importância disso. Por que o texto tem que frisar que ela era uma virgem? Por alguns motivos, mas o principal deles é que esta era uma das premissas ou das características ou exigências para que ela fosse a mãe de Jesus. Poderia ser qualquer outra mulher? Poderia, mas uma das exigências que precisaria cumprir para ser a mãe de Jesus é que fosse virgem. Então, nós observamos aqui que, de fato, ela era virgem. E por que nós precisamos defender tal coisa? Porque houve um esforço da teologia liberal nos últimos tempos, e há muito tempo atrás também, em fazer com que o povo acreditasse, ou que as pessoas acreditassem, que Maria não era virgem e que Jesus fosse filho realmente de José, mas não é assim. O texto bíblico diz que Maria era virgem. E para que Jesus fosse quem ele é, o Salvador, Deus homem, ele só poderia nascer de uma virgem, porque ele deveria ser gerado pelo poder do Espírito Santo. Se ele fosse filho de um homem, ele não cumpriria todos os requisitos de salvador, de remidor ou de resgatador. Então, por isso que nós precisamos, de fato, observar esse texto. Então, o contexto mostra que Maria era de fato virgem. Veja o verso de número 34, o que vai dizer: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Isso explica que Maria não tinha relação com ninguém, nunca tinha tido, não havia tido. E se não bastasse isso, o anjo explica para Maria como seria o processo para que ela viesse a conceber. Verso de número 35 de Lucas, capítulo 1, diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós precisamos observar esses textos porque eles estão mostrando que de fato Maria era virgem. Um outro texto que colabora com isso está lá em Mateus capítulo 1, os versos 24 e 25, que diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. E aqui a ideia do não a conheceu é de não teve relação sexual, né? Enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, José recebeu Maria por esposa grávida, mas ele não teve relação nenhuma com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. E isso é importante, porque se Maria tivesse sido gerada, como diz os teólogos liberais, por homens, ou seja, de forma humana, totalmente humana, através de uma relação sexual, logo nós não poderíamos ter Jesus Cristo como Deus homem. E se ele não fosse Deus homem, e se ele não for Deus homem, ele não teria as prerrogativas para ser o nosso remidor, o nosso resgatador. Lembram que no encontro passado eu falei sobre o conceito de Goel? Então, se Jesus não fosse gerado como ele foi, pelo poder do Espírito Santo, como descreve aqui o verso de número 35, então ele não poderia ser esse resgatador e este remidor. E é por isso que é importante defendermos com unhas e dentes que Maria de fato era virgem até o momento do nascimento de Jesus. A concepção de Jesus em Maria foi virginal. Ela se achou grávida. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ao verso de número 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não há dúvida, Maria era virgem e Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, então, é Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco, é o
Deus encarnado, é o Deus que tabernaculou, é o Deus que encarnou e viveu entre nós. Jesus, 100% homem, 100% Deus. A isso damos o nome de união hipostática. As duas naturezas vivendo perfeitamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Seguimos em frente. Um bom dia, um abraço e até lá.